Creio que tem muitos irmãos também que estão com medo, desse vírus. Não há motivo para termos medo, irmãos. Nós somos do Senhor. Então, aconteça o que acontecer, claro que temos que ser prudentes, sim, obedecendo aquilo que é colocado para nós, mas não temos que temer nada e nem ninguém, porque somos dele. Se nós vivemos hoje, vivemos para o Senhor. Se morrermos hoje, vamos morrer para o Senhor. Quer pois nós vivemos ou morramos, nós somos do Senhor, Então é que às vezes muitos têm um certo receio, da vida além do túmulo. Isso gera um certo receio. Nós não temos assim conhecimento da vida após a morte, mas as Escrituras, elas nos revelam sobre a vida após a morte. Então nós não temos que temer. Falávamos ontem em um comentário que foi aberto na reunião de jovens, que quando o apóstolo Paulo ele foi apedrejado pelos fariseus, e os fariseus sabiam apedrejar, matar por apedrejamento, Paulo foi dado como morto. E naquela experiência, nossa, que experiência, apedrejado, dado como morto, imagina a situação. A Bíblia diz que ele foi arrebatado até o terceiro céu. Ele fala para nós, se no corpo ou fora do corpo eu não sei, Deus o sabe, só sei que tal homem, referindo-se a ele próprio, foi arrebatado até o terceiro céu, que é o paraíso, e ele ouviu palavras inefáveis que não é lícito ao homem dizer. Quando o apóstolo Paulo teve aquela linda experiência, que linda experiência, ele começou a ter uma outra visão, ou seja, foi dado a ele acréscimo de convicções. O apóstolo Paulo, se você ler 2 Coríntios 5, de 1 até 8 e 9, você vai perceber que o apóstolo Paulo, ele ansiava para deixar o corpo e habitar com o Senhor, o que era incomparavelmente melhor. Ele vai dizer isso em Filipenses 1, 23 também, uma convicção plena. Eu estou aqui, mas eu estou lá. Então, quando este nosso corpo de corrupção for para a sepultura, nós falávamos aqui na quarta-feira passada que nós não enterramos os nossos irmãos em Cristo. O Filho de Deus não é enterrado, ele é semeado. Quando nós semeamos, a palavra fala que nós semeamos em corrupção um corpo que vai se deteriorar, um corpo envelhecido, enrugado, um corpo que passou por muitos dias de sol, chuva, frio, um corpo que se corrompeu já. Então semeia-se na incorrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, porque a morte é para nós uma desonra, não é assim? De repente você tem tantos sonhos e de repente você é chamado pelo Senhor. A morte é uma desonra para todos nós, porque ela é oriunda do pecado. Então, semeia-se em desonra, mas ressuscita em glória. Olha que lindo. Então, nós temos que ter essa convicção, porque está escrito, e é a verdade da palavra. E Deus, ele não pode mentir. Então, quando nós cremos, o Espírito Santo de Deus, ele vai exercitar o seu ministério em fazer com que todas essas verdades das Escrituras se tornam real para nós, porque aquilo que o Pai, pelo Espírito, na palavra, ele revela, ele também quer formar em nós. Estão me compreendendo? Às vezes nós temos um conhecimento bíblico da palavra sobre determinado assunto, mas aquilo que nós conhecemos e nos foi dado por revelação é quando você tem um entendimento, uma luz para compreender as Escrituras. Puxa, agora eu entendo. Olha quantas vezes eu li esse versículo, mas hoje foi revelado ao meu coração. Então aquilo que foi revelado, que você teve entendimento, o Espírito Santo quer formar em você isto. Quer fazer com que essas verdades se ficam imprimidas nas tábuas do teu coração, na sua mente. Então você vai ser uma pessoa que não vai ter dificuldade de andar no Espírito. O Espírito nos guia sempre a toda a verdade. A centralidade da pessoa é a obra de Cristo. Nós temos as verdades reveladas, formada em nós, isso é maravilhoso.
né, esses alicerces. Já temos um alicerce. O alicerce é que fala da nossa morte e ressurreição com Cristo. O pecado foi tirado, então o fundamento é lançado bem abaixo de nós, porque quando cremos em nossa morte e ressurreição com Cristo, os nossos pés são colocados sobre a rocha, e essa rocha é Cristo. Agora vamos construir em cima desta rocha um edifício. Claro que nós temos uma casa em cima deste edifício. Você é morada do Espírito, diz a palavra. 1 Coríntios 3,16 fala que Deus habita em nós pelo Espírito. 1 Coríntios 6,19 fala que o Espírito habita em nós. E Gálatas 4,6 fala do Espírito do Cristo glorificado habita em nós, a Trindade. Então nós vamos construir a nossa casa, ela é edificada sobre a rocha. Nossa casa é o nosso corpo, é o templo do Espírito. Então ela é edificada sobre a rocha. E lá em Efésios vai mostrar, capítulo 2, 21 e 22, que ali nós somos famílias do Senhor, edificados, não edificados individualmente, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, para sermos edifício de Deus, para ser morada de Deus no Espírito. Nós somos. Então, por isso que é a importância da reunião da igreja. É na reunião da igreja que o Pai então faz os seus depósitos tão proeminentes, faz seus depósitos tão ricos para cada um de nós. Porque Paulo ele disse assim, lá em Efésios 3,8: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Então nós somos o povo gentil, fomos unidos a Cristo, hoje nós podemos dizer que nós somos o Israel de Deus, porque Paulo vai dizer que nem todos que nascem em Israel são de fato israelitas espirituais. Quem nasce no Brasil é brasileiro, quem nasce em Israel é israelita, mas exteriormente. Nós o somos, povo do Senhor, interiormente. Nós temos habitando em nós a essência de toda a divindade, que é o seu Filho Jesus Cristo. Ele é aquele judeu que habita em nós, que nos torna povo do Senhor. Então, quando fala israelita, está se referindo ao povo do Senhor, não alguém que nasceu em uma determinada área geográfica, mas numa área espiritual, é o Israel de Deus. Quando ele fala o meu povo, é o meu Israel, somos o povo do Senhor. Claro que isso vai se consumar na eternidade, em realidade como a nova Jerusalém, que é a noiva do Senhor. Então, queridos, vamos analisar hoje, aprendermos um pouquinho para valorizarmos os tempos difíceis. Vamos ler aqui um texto de Tiago, capítulo 1, versículo 12, que diz assim a palavra: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Vamos ter uma palavra de oração. Amado Pai, muito obrigado por esta manhã tão agradável, fresquinha, Pai. Obrigado também pela noite de descanso. Obrigado, Pai, pela reunião dos santos. Nós estamos, ó Pai, diante do Senhor, os corações abertos, com a mente aberta. Estamos aqui, ó Pai, para sermos dirigidos pelo Teu Espírito. Que a única voz a ecoar seja do Senhor. Por isso, Pai, percorre as nossas mentes. Pai, sonda-nos e nos conhece. Vê se há em nós algum caminho mau, nos conduz para o caminho reto, para o caminho eterno. Pai, nós precisamos ser tratados pelo Senhor em muitas áreas da nossa vida. Muito obrigado porque o Senhor tem os seus arranjos. E nesta manhã, Pai, abre de uma maneira especial os céus para nós, Tua palavra para nós. Frutifique a Tua palavra, Pai, para que então nós sejamos edificados. Em nome de Cristo nós entregamos esse tempo em Tuas mãos. Amém. Irmãos, eu sei que para muitos, infelizmente, não dá para valorizar tempos difíceis. Mas se nós estivermos alinhados com o diapasão de Deus, afinados com o Senhor, nós vamos
entender, compreender e valorizarmos os tempos difíceis pelos quais nós temos passado. Os tempos difíceis na nossa vida, eles são melhores do que aqueles tempos que aparentemente nós achamos que somos muito bons, onde não há nenhuma dificuldade, nenhum problema. Muitos santos do passado, muitos irmãos, eles ficavam assim tão tristes. Nós vamos ver depois aqui Francisco de Assis, que foi um católico, mas que conhecia o Senhor de uma forma tão profunda. Ele ficava admirado quando não tinha provação, quando não tinha sofrimento. Porque eu também aprendi muito com este servo do Senhor. Quando está tudo bem, está tudo tranquilo, para nós eu penso que seja muito perigoso. Mas quando nós estamos em dificuldades, quando estamos enfrentando os ventos contrários à vida, podemos ter certeza que o Senhor está envolvido, o Senhor está bem perto, bem próximo, porque diz o Salmo 46:1, que Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, que no original ali significa na angústia. A tribulação, ela vai gerar em nós tristeza, que vai gerar talvez um pouco de angústia, para que então nós possamos nos conhecer quem nós somos diante da tribulação. A nossa reação diante de um sofrimento vai determinar o nosso grau de espiritualidade. Estão me compreendendo? Então temos que estar sempre aptos para sermos tratados pelo Senhor. E o Senhor tem os seus arranjos tão específicos, chamado sofrimento, chamado tribulação, chamado as provações, né? Então esse texto aqui começa dizendo aqui, parece que é um contrassenso, bem-aventurado, profundamente feliz o homem que suporta com perseverança, com paciência. Paciência nos foi dado quando nós recebemos o Espírito do Senhor. Um dos frutos do Espírito é a perseverança, é a mesma palavra para paciência aqui nesse sentido. A tribulação vem, então nós vamos suportar de uma forma paciente, porque nós sabemos que a tribulação, ela irá passar. Agora, irmãos, essa tribulação, a mesma poderá voltar na sua vida em momento oportuno, se você de fato não aprender a lição que o Senhor quis te ensinar no meio de uma provação, no meio de uma tribulação. Se nós não aprendermos a lição, o Senhor vai fazer com que nós realmente venhamos a passar por ela novamente. Assim foi nas 42 jornadas lá do Egito. Quando Israel saiu do Egito, eles passaram por 42 jornadas, segundo as determinações do Senhor. Eles iam passando, muitos murmuravam, então o Senhor voltava novamente. Às vezes eles passavam rápido demais, fizeram tudo certinho, mas o Senhor fazia eles voltar de novo. Por quê? Porque eles não aprenderam a lição. O Senhor quer nos ensinar. A vida cristã é um ensino, é um conhecimento do Senhor. Quanto mais nós o conhecemos, mais vamos amá-lo, mais vamos conhecer o coração do nosso Pai Celestial, coração do Filho, coração do Espírito, pelas Escrituras, pelo trabalhar dele em nós. Irmãos, agora nunca podemos nos esquecer que Deus é um Pai prático. Não vai pensar que Ele tem uma varinha de condão lá, que você tem uma tribulação, você vai clamar a Ele, Ele vai tirar isso de você. Não vai, jamais. Então, graças ao Senhor que Ele sabe até onde Ele pode ir conosco, né, para que nós sejamos então aperfeiçoados. Então, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Por quê? Depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Agora aqui, outro detalhe que é fundamental. Essa coroa da vida Ele prometeu aos que o amam. Quando nós amamos o Senhor,
Consequentemente, as tribulações, nós iremos passar por elas sim, mas a alegria que é o próprio Senhor nunca vai nos deixar. Estão me compreendendo? Jesus, ele disse assim: vocês serão bem-aventurados, Mateus 5,12, vocês serão bem-aventurados quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Outros, alegrai-vos. Ele manda nós, alegrai-vos e exultai. Irmãos, isso só vai ser realidade em nós quando nós conhecermos o Senhor. Quando conhecemos o Senhor, a tribulação para nós, vamos passá-la com paciência e também com alegria. Tristeza vai nos entristecer, mas nós teremos alegria. E outro detalhe que é importante: quando nós amamos o Senhor, é um amor que nos foi dado para amá-lo, para retribuirmos a Ele, para devolvermos a Ele, para respondermos a Ele. Este amor, diz 1 Coríntios 13:7, diz assim: tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Por que nós vamos suportar tudo? Porque amamos o Senhor. Então aqui, a coroa da vida, Ele prometeu aos que o amam. Agora, irmãos, nós temos que fazer uma pergunta para o nosso coração e responder aos pés do Senhor. Nós o amamos? Amamos o Senhor? Amamos de verdade o Senhor? Porque nós não podemos amar aquilo que nós não conhecemos. Estão me compreendendo? Quando conhecemos o Senhor, vamos amá-lo. E porque quando alguém ama uma pessoa, ela suporta tudo por aquela pessoa. Estão me compreendendo, irmãos? O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Muitas vezes, claro que as provações elas nos fazem chorar, não tenha dúvida disso. E algumas vezes nós vamos ver nós vemos mais através de através das nossas lágrimas, do que através muitas vezes de um telescópio. Irmãos, nós precisamos compreender uma coisa muito interessante, que na provação, dor e sofrimento não são necessariamente um sinal da ira de Deus. Pode ser muitas vezes exatamente ao contrário. Porque se você é filho, e pode ter certeza disso, você é amado de Deus, Hebreus 12:6 fala que o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo o que recebe como filho. Então, todos nós ansiamos por correção. Todo filho anseia por correção. E os filhos percebem quando são rejeitados pelos pais. Os filhos percebem quando são corrigidos pelos pais. As crianças muitas vezes fazem birra porque elas querem levar ali umas varadinhas na bunda. E ela sabe que ela dói, mas ela anseia por correção, porque Deus colocou dentro da criança este anseio por disciplina. E quando o pai confia para nós filhos, é para nós educarmos no caminho do Senhor. Educar significa disciplinar, ensinar, estar junto, passar tempo com os nossos filhos, amando os filhos, porque quem ama corrige, Então os filhos vão crescer saudáveis. Aí nós vamos fazer a nossa parte, seguindo as orientações do Senhor, e o Senhor vai fazer a parte dele. Ele diz assim: ainda até quando for velho, não se desviará dele. Estão me compreendendo? Então isso é maravilhoso. Irmãos, nós temos que entender que os tempos de provação, tribulação, sofrimento e dor, para nós filhos de Deus, é tempo de aprendizado. Olha, eu fico assim abismado quando eu vejo pregadores, quando eu vejo alguns cristãos dizendo o seguinte: eu não aceito esse sofrimento na minha vida. Querido, você não está aceitando a bênção de Deus na sua vida.
Sofrimento, aliás, alguém já disse há algum tempo atrás que a grande e verdadeiras bênçãos de Deus chegam até nós disfarçadas em caixinhas de tribulação. Compreende? É maravilhoso nós sermos e passarmos pela tribulação. Agora, a tribulação tem um outro fator que é essencial na minha e na sua vida. A salvação de Deus, este termo salvação, envolve 3 tempos. Quando você crê que você morreu, ressuscitou com Cristo, fomos atraídos, crucificados, mortos, ressurretos com Cristo, você se tornou um filho de Deus. Então, a salvação ela tem 3 tempos. Primeiro, eu fui salvo no meu passado. Acompanhe comigo, eu quero deixar esses 3 textos para vocês. O primeiro deles é 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1. Vamos ler aqui, irmãos, 2 versículos, o versículo 8 e também o versículo 9. 2 Timóteo 1, versículo 8 e 9. Olha que coisa maravilhosa. Esse aqui é o primeiro tempo da salvação, que Paulo resume para Timóteo. Diz assim, o contexto ele fala do Evangelho, do testemunho do Senhor, fala do Evangelho, né? Aí depois ele diz no 9 aqui, que nos salvou, salvação está no passado, nos salvou e nos chamou com santa vocação. A nossa santa vocação é uma vocação celestial, não segundo as nossas obras. O que isso significa? Não segundo aquilo que eu faço, não segundo aquilo que eu pratico. Você foi salvo para as boas obras, não pelas obras, mas conforme a sua própria determinação, graças ao Senhor. Essa palavra determinação nós temos que apreciá-la. Jesus, Lucas 9:51, ele foi determinado em nos salvar. Irmãos, ele poderia ir do monte da transfiguração para a glória, do batismo ali, onde ele foi capacitado pelo Espírito para rezar seu ministério, ele poderia ir para a glória, ele tinha a aprovação do Pai. Este é o meu filho amado, nele eu tenho todo o meu prazer. Então ele era filho, ele poderia voltar para a glória, mas lembra de João 12:24? Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só, mas se morrer, produz muito fruto. Ele morreu, então nós somos esses frutos da morte dele, porque lá em Lucas 9:51 a palavra fala que ele manifestou no seu semblante uma intrépida resolução de ir para Jerusalém, para morrer. Você percebe, irmão, quanto que você é amado pelo Senhor? Ele foi determinado segundo a sua própria determinação. Ele veio determinado a nos libertar do pecado, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, que Cristo nós temos, irmãos? Encantador o nosso Senhor. Como que nós não vamos nos apegar a Ele, se render a Ele? E o sofrimento tem a finalidade de salvar a nossa alma, que a gente vai ver no presente. Eu fui salvo no passado, né? Olha, segundo a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então você e eu, que cremos no Senhor, fomos escolhidos pelo Pai antes dele criar qualquer coisa. Ele já nos via em seu Filho. Nós já estávamos, antes de nascermos, no coração do nosso amado Senhor, como noiva dele. Irmãos, você acha que a nossa mente, perímetro de boné, vai compreender isso? Nós recebemos pela fé. Entende? É maravilhoso demais. Eu não entendo nada disso, mas eu creio. E o Espírito fez com que essas coisas se tornassem reais em minha vida, na sua vida. Maravilhoso. Agora veja aqui, irmãos, versículo 10. E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, ele não apenas veio para destruir a morte, como trouxe a luz, a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Você e eu hoje somos imortal,
porque nós temos a vida de Cristo. João 10, 28, ele disse assim: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Jamais perecerão. Se você teve o privilégio de crer, quão rico você é, irmão. Quão especial você é para Deus. Antes você era uma tranqueira para o Senhor. Não tinha nenhum valor, menos do que nada. Aquilo que o gato enterra tinha mais valor do que nós. Mas hoje em Cristo, nós somos muito especiais. Pedro fala em 1 Pedro 2,9: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Que lindo é isso, irmãos. Nós éramos nada. Sabe quem que nós éramos? Tito escreve lá em Paulo aos Efésios: nós éramos odiosos e odiávamos uns aos outros, éramos filhos espiritual do diabo. Mas agora não. Mas agora em Cristo nós temos uma identidade, filhos de Deus em Cristo. Está me compreendendo, irmãos? Então, o primeiro tempo da salvação para nós aqui é do passado. E eu fui salvo no meu passado. Agora, no presente, nós vamos analisar aqui, que envolve o sofrimento. Esse estudo sobre questão de tempos difíceis são os arranjos do Pai para salvar a nossa alma, para salvar agora você. A obra na cruz Ele realizou sozinho, mas a obra da salvação da sua alma Ele vai fazer junto comigo e com você. Ele vai estar bem presente nas tribulações. Ele falou isso para nós lá em Mateus 28, 20: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias. Então não importa que tipo de tribulação eu e você vamos enfrentar, Ele está conosco. Ele está tão perto, irmãos, no nosso sofrimento, na nossa tribulação, né? A gente tem visto como o Senhor tem fortalecido muitas pessoas, irmãos, que parece que estavam perplexas, sem nenhuma saída. Quando a palavra de Deus começa a penetrar o coração, então leva as pessoas para cima, numa posição tão elevada, assentadas nos lugares celestiais em Cristo. Como podemos ficar tristes? Não tem jeito. Às vezes, eu já fui muitas vezes confrontado com algumas pessoas dizendo o seguinte: puxa vida, eu conheço uma pessoa de lá da tua comunidade, ela só anda triste. Será que? Mas pelo que eu entendo, a Bíblia fala que todo cristão é alegre, não é? Mas a pessoa só triste, só reclama da vida. Eu falei assim: às vezes a pessoa não nasceu de novo. Às vezes ela pode estar na comunidade durante 30 anos, não nasceu de novo. Porque, irmãos, é impossível aquele que nasceu de novo ter uma vida triste, macambúzio, zorumbático. O Glênio tem uma expressão assim, semicoflauta. É um contrassenso, porque o Senhor é alegria. Paulo estava preso naquela masmorra lá em Filipos. Filipenses 4,4, ele disse assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Alegrai-vos é um imperativo, e Ele não pede nada de nós se primeiro não suprir. Alegrai-vos é um imperativo, mas Ele nos supriu, nos deu alegria. O fruto do Espírito é alegria. O Senhor Jesus Cristo, Ele é a própria alegria. Salmo 16, versículo 11 diz assim: na tua presença a alegria plenamente, na tua destra delícias perpetuamente. Então, sabe o que o apóstolo Paulo ele diz isto? Lá em 2 Coríntios 7,4, ele fala assim, que no meio de muito sofrimento, dor, que vai manifestar a abundância de alegria. Paulo, ontem o irmão leu para nós aqui nos jovens, 2 Coríntios 12, versículo 10, quando Paulo diz assim:
pelo que sinto prazer nas angústias, nas perseguições, nas tribulações, por amor a Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Agora, às vezes, cuidado com religião. Às vezes nós criamos conceitos religiosos. Estou passando por uma prova. Conheço muitas pessoas que já chamaram para que eu orasse com ela. Olha, ora por mim que eu não estou suportando a perseguição. Perseguição? Que tipo de perseguição? O pessoal está me perseguindo aí, mas eu fui verificar depois, essa pessoa que foi procurar a perseguição, né? Então, não oro. Agora, se é por amor a Cristo, vamos orar, para que nós temos que ser suporte, prestar o nosso ombro para suportar os irmãos, carregar os irmãos no nosso ombro, suportai-vos uns aos outros. Então, monta aqui no meu ombro suporte para carregar você nas horas difíceis, porque eu sei que nas horas difíceis da minha vida, eu também estava nos ombros de muitos irmãos. E hoje eu tenho subido no ombro de muitos irmãos do passado, muitas vezes, para olhar lá na frente, né? Hoje nós temos essa liberdade de abrir as Escrituras, irmãos, que privilégio que nós temos. Mas se nós olharmos para trás, quanto sangue foram derramados por amor a Cristo. E nós estamos pisando em cima do sangue desses irmãos, que lutaram, entregaram, não amaram a sua própria vida. Entendeu, irmão? Então aqui, o primeiro tempo da salvação é passado. Se você creu em Cristo na sua morte e ressurreição, você é filho de Deus. Nada mais vai mudar isso. Agora, no presente, Deus em Cristo está salvando a minha e a sua alma. Você sabe que a tua alma precisa ser salva, ser tratada, para que a sua alma se renda inteiramente ao Senhor. E graças ao Senhor, Filipenses 1,6 diz assim: aquele que em vós começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo. Ele vai completar. Então, por isso que muitas vezes nós somos muito resistentes. Ontem também, né, no nosso encontro, teve uma pessoa que falou sobre a resistência. Todo aquele que resiste ao Senhor é uma pessoa muito esquentada, igual o ferro elétrico, né? Por que esquenta? As duas resistências se encontram ali, não vai, o ferro elétrico se esquenta. Então, quando nós resistimos a Deus, nós temos que resistir ao diabo, e ele vai fugir de nós. Mas não resista ao Espírito, deixa ele operar. Quando nós resistimos ao Espírito, por isso que tem muitos aí crentes esquentados, nervosos, bravos. Resistem ao tratamento do Senhor. E o Senhor não tem tempo, irmão. E o Senhor tem tempo, Ele não tem pressa para tratar conosco. Vamos ver aqui, irmãos, onde que nós estamos sendo salvos agora. Abre em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. E claro que isso aqui envolve sofrimento, mas aqui eu quero mostrar algo para vocês, que eu estava examinando hoje no original, descobri algo tão importante que foi para a minha vida, que diz assim, 1,18: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Aqui fala somos salvos, está no passado, mas no original está escrito da seguinte maneira, preste atenção: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, aqui no grego, não é que somos salvos. Aqui no original, se você pesquisar, você vai encontrar para nós que estamos sendo salvos. É dessa maneira que está no original. Então, nós fomos salvos do pecado, libertos do pecado. Agora nós temos a nossa alma. O que é a salvação da alma? É o despojamento dos resquícios do velho homem. Você pode ler depois Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 25. É mais ou menos assim: aquele que mentia, não mente mais. Aquele que furtava, não furte mais. E por aí vai, despojar.
Antes nós não conseguimos despojar disso, mas hoje nós conseguimos. E muitas vezes, quando nós não encontramos meios de despojar daquilo, por isso que aí o Senhor vai usar os seus arranjos, a tribulação, a provação. Ele vai nos levar para o deserto, Ele vai nos deixar muitas vezes sem saída, vai colocar bastante espinhos no nosso caminho, né? Como Ele fez com a Gomer, que fugiu, e Ele cercou, colocou muros, colocou espinhos para que ela voltasse, mas ela tripudiou e foi, até que ela lá no final estava um bagaço, na fila de escravos, e Oséias então foi lá comprá-la. Eu quero aquela escrava, tem tantas outras melhores, você quer aquele bagaço? Ela está morrendo. Não, eu quero ela. Qual o preço dela? Tanto. Tome aqui. Aí Oséias, fico pensando, né? Oséias estava prefigurando o Cristo, chegou para Gomer e disse o seguinte: até que enfim, você chegou ao fim de si mesmo. Ele não falou isso. Ele falou o seguinte: agora você é minha por duas coisas. Primeiro, que eu paguei o teu preço. Segundo, porque eu te amo. Vamos embora para casa. Vamos desfrutar do meu amor. Que lindo, irmãos, é isso. Então aqui nós estamos sendo salvos. Nós vamos tratar aqui hoje com os irmãos. Salvação da alma envolve a questão do sofrimento, irmãos, né? E também nós vamos ser salvos e vamos herdar a salvação. Abra lá, um último texto para a gente avançar, em Hebreus capítulo 1, versículo 14, e fala dessa salvação futura, que ela vai se concretizar, né? Hebreus 1, versículo 14, diz assim, Hebreus 1, 14, não são todos eles espíritos ministradores, referindo a anjos, né? Enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Está vendo? Então a salvação aqui é em três tempos. Eu fui salvo no meu passado, do meu pecado, estou sendo salvo no presente, salvação da alma, e serei salvo no futuro da presença do pecado. Porque em Hebreus 12 você vai perceber que o pecado, ele está perto de nós, não está mais dentro de nós. Fomos crucificados, o pecado foi crucificado e morto, saiu. Mas nós estamos rodeados do pecado que tão de perto, que tenazmente nos assedia. Mas ele não está dentro, ele está ao derredor de nós. Nós vivemos ainda na presença do pecado no mundo, mas nós seremos salvos eternamente da presença do pecado. Vocês se lembram? Lá em Isaías vai dizer que Deus, Ele pegou todos os nossos pecados e lançou para as profundezas do mar. Lembra? Lá em Isaías. E lá em Apocalipse a palavra fala que o mar já não existe. Então não vai ter mais a presença do pecado. Ele deu um fim definitivamente. Agora, irmão, o sofrimento é importante porque as almas que mais têm passado pelo sofrimento são aquelas que são mais fortalecidas pelo nosso amado Senhor. Os sofrimentos, eles nos preparam para a glória. Ontem o irmão leu um versículo muito interessante, conhecido nosso, de Atos 14, versículo 22, que é para nós fortalecermos as almas dos discípulos, mostrando a eles que nos importa passar por várias provações para entrar no reino de Deus. É por várias provações, várias provações. Então, queridos, louvamos ao Senhor, porque não há nada, guarde bem isso aqui, não há nada que o nosso corpo sofra que não fará um grande bem para a nossa alma, naquilo que concerne à salvação. Então vamos aqui avançar um pouquinho. É fundamental na vida do Filho de Deus as provações,
pois elas fazem parte do plano de Deus para promover a maturidade cristã, ou crescimento cristão, ou desenvolvimento da nossa salvação. As fontes que promovem as provações são muitas e variadas. As provações podem vir diretamente de Deus, a exemplo do que ocorreu em Abrão, lá em Gênesis 22, que quando ele sacrificou seu filho, da sua maturidade espiritual. Pode vir de Satanás, irmãos. Satanás, nas mãos de Deus, ele é uma bênção para nós. Foi uma bênção na vida de Jó. Deus usou Satanás para salvar Jó na sua alma, porque Jó conhecia Deus só de ouvir, mas então ele permitiu que Satanás, porque quem é Satanás, irmãos? Satanás nada mais é do que servo de Deus, e ele não faz nada se Deus não permitir, e tudo que ele for fazer, ele tem que pedir autorização para Deus o Pai, porque Deus comprou todos os direitos dele, todos os domínios dele, até o inferno dele Deus comprou, com a obra da cruz no Calvário, com a obra de Cristo na cruz no Calvário. Hebreus 2,14 diz assim que Jesus, ele não só destruiu a morte, mas aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E Deus já o sentenciou. Antes de sentenciá-lo, ele já limitou Satanás na nossa vida. 1 João 5,18 fala que Satanás não pode nos tocar. Ele pode ficar ao derredor como um leão que ruge, mas não pode tocar mais no Filho de Deus. E vocês se lembram que a condenação dele já foi proferida pelo nosso Senhor. Romanos 16:20, que diz assim: Deus em breve esmagará debaixo de vossos pés a Satanás. Não vai ser eu já vi pessoas dizendo o seguinte: nós temos que pisar Satanás. Claro que não, meu irmão. Não, nós vamos pisar na cabeça de Satanás. Claro, não é isso. Quem pisou foi o Filho. Aquele texto de Romanos 16:20, ele está escrito assim: olha, Deus em breve esmagará debaixo de vossos pés a Satanás. Quem que vai esmagar? A igreja. Mas Deus esmagará. Deus esmagará, não é eu. Deus esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Então vai ser os nossos pés que vai esmagá-lo, mas é Deus que vai esmagá-lo debaixo dos nossos pés. Está vendo? Muito interessante. Do nosso semelhante, como no episódio em que os irmãos de José lhe intentaram o mal, está a referência para os irmãos depois conferirem, e das mais diversas circunstâncias da nossa vida. Mas uma coisa é absolutamente certa: Deus está monitorando cada uma delas visando nossa edificação. Toda tribulação, todo sofrimento na nossa vida a palavra fala que Jesus Cristo, ele é o bispo das nossas almas, é aquele que vai monitorar as nossas almas, é aquele que está trabalhando nas nossas almas, né? Então, entenda uma coisa: todas as coisas, incluindo as ruins na nossa vida, vai cooperar para o nosso bem. Vamos ler o texto aqui de Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, queridos, deixa eu só me reportar aqui, lá em Gênesis. Abra lá comigo, por favor. Vamos ver um exemplo aqui de como as coisas ruins cooperam para o bem. Deixa eu ler para vocês dois textos. Gênesis capítulo 50, versículo 19 e 20. Na história de José, vocês se recordam que ele foi vendido, ele sofreu injustamente, nunca houve murmuração na boca de José. José ficou mais de 2 anos preso numa masmorra por conta da esposa de Potifar. Muito bem, e aí ele foi traído pelos seus irmãos. Mas aqui, queridos, ele diz aqui, quando
no desfecho de todas as coisas, no ponto clímax, onde ele poderia se vingar dos seus irmãos, mas ele não fez nada disso. Ele diz assim para os seus irmãos: respondeu-lhe José, 50, 19 e 20. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Agora veja aqui, José ele entendeu que tudo que ele passou, todo o seu sofrimento contribuiu para o seu bem. Ele disse assim, versículo 20: vós, na verdade, dizendo para os seus irmãos, vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, em bênção, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Está vendo? Aquele mal que foi arranjo de Deus para a vida de José, Deus converteu em bem. Vocês intentaram o mal, mas Deus converteu em bem. Deixa eu colocar aqui de uma outra maneira. Às vezes tem muito cristão que teme, né? Tem pessoas que dizem que lançou a maldição sobre a minha vida. Meu irmão, você tem que se regozijar, porque se você souber que alguém lhe amaldiçoou, solta foguete, solta rojão, sai pulando igual um bezerro novo, porque todas as coisas cooperam para o nosso bem, e todas as maldições, abra em Êxodo, capítulo 23, Deuteronômio, capítulo 23, vamos ler aqui 2 versículos. Vocês se lembram quando Balaque assalariou Balaão para amaldiçoar o povo de Israel? Sabe o que Deus fez? Olha que coisa mais linda, irmãos. Ele transformou em bênção. Olha só, Deuteronômio capítulo 23, versículo 5 e 6. Vamos ler apenas o 5, que diz assim, olha. O 4 vai falar, né, sobre assalariou, etc. Mas o 5 diz assim: porém o Senhor teu Deus não quis ouvir a Balaão, antes trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. Então, queridos, se todas as coisas vão cooperar para o nosso bem, quem lhe amaldiçoa, pode ter certeza, creia que Deus vai transformar isso em bênção. Ele é craque nisso. Somos filhos de Deus em Cristo Jesus, né? Provas nos ajudam, em outro sentido, a conhecer os recursos disponíveis em Deus para nós. Nenhum recurso falta para mim e para a tua vida no Pai. Compreende? É apenas nas circunstâncias difíceis que conhecemos a sua plena suficiência. Irmãos, onde que nós vamos conhecer a plena suficiência de Cristo? Nos ventos contrários, nas tribulações, nas circunstâncias desfavoráveis para nós. Cristão, ele está caminhando contra a cultura deste mundo. Tem um livro muito interessante de John Stott, A Contracultura Cristã. Quem puder ler, é um livro muito precioso. Assim, o Senhor disse que a razão para os ter conduzido pelo deserto, expondo-os a todas aquelas situações de privação de todos os recursos naturais, visava ensiná-los que Ele era suficiente para satisfazer a cada necessidade. Vamos ler aqui Deuteronômio 8, verso 3. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. No versículo 2, desse versículo aqui que é o contexto, diz que ele levou para o deserto. Ele diz assim: para saber o que há em teu coração. Irmãos, você acha que Deus não sabe o que tem no nosso coração? Claro que Ele sabe, mas Ele quer que nós saibamos o que tem no nosso coração. E é no deserto, é no sofrimento, que você vai descobrir quem é você. Porque nós somos muito fingidos, nós somos muito hipócritas,
Nós somos muito incoerentes com nós mesmos. Nós temos muito autocomiseração de nós mesmos. Por isso que nós somos uma gente muito doída. Então Ele traz o sofrimento. No sofrimento a gente tem que abrir o coração. Na provação a gente tem que abrir o coração. Meu Deus! Socorro! Eu não sabia que eu era tão miserável assim. Mas Ele inflige para nós tribulação, pressão, fogo. Mas Ele nunca vai nos deixar só. Ele quer que nós nos conheçamos quem somos nós. Isaías, quando começou a proferir aquelas visões da parte do Senhor, Isaías 1, capítulo 1, 2, 3, 4 e 5, ele falou sobre Jerusalém e Judá. As visões de Isaías que Deus deu para ele para falar daquele povo. Então ele começou a falar: ai da nação, ai daquele que o bem chama mal e o mal chama bem, e por aí vai. Mas chega no capítulo 6, versículo 1, ele disse assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Ele viu o Senhor. Qual foi a consequência? Estou perdido. Irmãos, quando o Senhor levar para esse lugarzinho, estou perdido. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Aí, isso traduzido para o Novo Testamento é João 16, 8. Quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Estou perdido. Agora eu sei que eu sou um pecador. Senhor, socorro. Porque aí você vai ter visão do desespero de uma vida sem Cristo. Estão me compreendendo, irmão? Então, quando o Espírito nos convence, a gente vai perceber quão grave é o pecado. E vamos correr para Ele. Senhor, tem misericórdia de mim. Ele vai tratar conosco de uma maneira tão preciosa. Então aqui, queridos, Ele quer que nós saibamos o que tem no nosso coração. Lembra lá em Gênesis 3, quando Adão pecou? Ele disse para Adão: Adão, onde estás? Você acha que Deus não sabia onde é que Adão estava? Claro que Ele sabia. Só que Adão não sabia onde ele estava. Transgressor. Deus sabia que Adão tinha transgredido, mas Adão não sabia a gravidade disso. Então Deus chamou: Adão, onde estás? Adão, deixa eu esquadrinhar teu coração agora, Adão. Adão, sai de trás da moita, vem para a luz. Senhor, eu estou nu. Literalmente, Adão não estava nu, estavam com vestido ali de folhas de figueira. Adão, sai para fora e eu vou vesti-lo. O Senhor foi lá e matou um animalzinho e o vestiu, Gênesis 3, 21, e depois os expulsou do jardim do Éden, porque Deus amava. Olha, essa aí é a base de aceitação agora, Adão. Eu só vou lhe aceitar na base de um sacrifício, de um substituto que apontava para o Filho, nosso amado Senhor Jesus Cristo. Aquela frase de uma canção, ela é muito verdadeira. Eu gosto muito daquela música que diz assim: vou passando pela prova dando glória a Deus. Que verdade. Deixa eu citar mais um versículo para vocês aqui que está me vindo à mente, em Zacarias, capítulo 13, versículo 9. Farei passar, irmãos, graças ao Senhor, irmãos, que nosso Pai é muito prático. Farei passar a terceira parte pelo fogo e a purificarei como se purifica a prata. Está vendo? Ele vai purificar, e purificação envolve fogo. Lembra que Pedro escreveu na sua primeira carta 4,12? Irmãos, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois participantes dos sofrimentos de Cristo. Meu Deus, que contrassenso, que loucura! Nós temos um Pai que a humanidade vê Ele como um Deus louco. Como eu posso me alegrar no meio de um sofrimento? Como eu posso ter prazer na tribulação, na angústia, nas tristezas?
Não há possibilidade. Loucura de Deus. Nós vamos tratar um dia aqui sobre a loucura de Deus. Então aqui, purificarei como se purifica a prata e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome e eu a ouvirei. Direi, é meu povo. E ela dirá, o Senhor é meu Deus. Mas primeiro passou pela purificação. A purificação dos nossos pecados foi eficiente e eficaz. O sangue de Cristo nos purifica, mas aqui não está falando de pecado, falando da salvação da alma. A nossa alma está cheia de escória, a nossa alma pensa desordenadamente, a nossa alma levanta conceitos religiosos na nossa mente. Eu creio dessa forma. Lá, não sei se você já ouviu assim, expressão assim, eu ouvi uma ontem. Lá na minha igreja a gente prega assim. Lá na minha igreja é ensinado assim. Então está errado. Na minha igreja, na minha igreja. E nós temos igreja? Pastor Cláudio, lá na tua igreja, que igreja? Eu não tenho igreja, eu sou igreja. A minha função é pastoral, trazer alimento para o povo do Senhor. Mas eu não tenho igreja coisa nenhuma, eu sou igreja junto com meus irmãos. E eu sou pior do que eles, porque atrás de mim, o que espera é um risco de morte. Porque Satanás odeia aqueles que pregam a palavra. E eu sei que a qualquer momento, qualquer instante, nossa cabeça pode cair para o chão. Vocês estão me compreendendo, irmãos? Pregar a palavra de Deus, todo o desígnio de Deus. Paulo fala, Pedro também fala, nós fomos colocados como em último lugar, o pior de todos, escória do mundo. Assim que somos nós tratados. Púlpito aqui não é lugar de honra para homens, somos os piores. E Paulo fala assim, temos que considerar os outros superiores a nós mesmos. Porque quando eu considero o irmão acima de mim, eu aprendo com o irmão. Se eu considero o irmão abaixo de mim, não, eu sou mestre, eu que sei, eu que tenho, eu que entendo da Bíblia e todo mundo tem que aprender de mim. Não é assim. Ou vocês querem receber orientações do Senhor sempre terceirizados? Eu tenho que apontar o caminho, tenho que colocar debaixo da língua de vocês um sal para vocês beber água. E beber água pura, água da palavra. Estão me compreendendo? Esse é o sentido aqui, irmãos. Então, observa aqui, que é meu povo, mas primeiro tem a purificação. Muito interessante. Agora, esse versículo aqui, Deuteronômio 8, versículo 3, ele fala de uma coisa interessante. Que ele te sustentou com o maná. Esse maná nós sabemos que é a figura de Cristo lá no Antigo Testamento. E segundo o livro de Números 21, versículo 5, e eu quando leio esse versículo me dá uma dor no meu coração, irmãos. Tenho vontade de chorar, de tristeza, porque naquela época o povo tinha este maná. Vamos ver esse texto, Números 21, versículo 5. Esse versículo tem, olha, eu leio ele, eu fico muito triste. Porque o maná era o quê? Era uma figura de Cristo. Vocês se lembram? Eu vou ler o 4 também para nós pegarmos aqui o contexto. Números 21, 4 e 5. Mas depois eu quero comentar algo com os irmãos no versículo 5. Então partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém o povo se tornou impaciente no caminho. Impaciência é uma coisa muito perigosa. A palavra impaciência aqui no original também significa inquietação. A impaciência gera inquietação. Se isso não for tratado em nós, gera câncer, gera uma série de doenças, um AVC, que a pessoa fica com aquela tensão dentro.
e de repente rompe-se uma veia da cabeça, um aneurisma cerebral, um AVC, uma série de doenças, uma úlcera nervosa, gástrica. Cuidado com impaciência, irmão. Se Deus está no controle de todas as coisas, cuidado com impaciência. Muito cuidado. Muito bem, o povo se tornou impaciente no caminho. Irmão, nós estamos no caminho até a glória. Não sabemos quantas provações teremos ainda, mas vamos ter. Estamos no caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por Ele, no caminho. O caminho é Cristo. O maná que eles foram sustentados era uma figura de Cristo. Agora, veja aqui, queridos, versículo 5. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Veja o que eles falaram. Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil? Você acha que hoje é diferente? As pessoas não querem Cristo, querem viver uma vida anímica, animada. Temos que animar os cristãos. Esses dias eu recebi um áudio do irmão Serginho, onde o irmãozinho falou assim: nós temos que animar os irmãos. Animar os irmãos, é de ânimo. Sabe? Não é por aí, irmãos. O que é o ânimo? As pessoas se arrepiam. Eu estou sentindo a presença de Deus. Meu Deus do céu! Sentir a presença de Deus, onde é que está escrito na Bíblia que temos que sentir a presença dEle? Você sente a presença de Deus? Você não sente. Se você sente a presença de Deus, porque você está vivendo pelo sentimento. E a Bíblia diz: o justo vai viver pela fé. Eu creio que Ele habita em mim, que Cristo é a minha vida. Mas eu não posso sentir o Espírito. Eu tenho que crer que a presença dEle é real na minha vida. Agora, quando você ora, às vezes eu estou orando, irmãos, em casa, aí invade aquela coisa gostosa, mas eu sei que é da minha alma. Eu choro porque somos tocados pelo Senhor. Isso vai extravasar na nossa alma. A presença dEle em nós, ela é fascinante. A presença de Deus em nós é algo assim que a gente não consegue explicar. É maravilhoso demais, mas é um tempo de visitação do Senhor, que a gente não quer que aquele tempo não se acaba nunca. Mas um dia eu sei que nunca vai acabar, porque na destra dEle há delícias perpetuamente. Um momento tão delicioso, fala: Senhor, fica mais um pouco. Oh, irmão, as lágrimas vêm. Eu senti a presença de Deus? Não. Eu posso dizer, fui tocado pelo Senhor. As palavras deram lugar à minha emoção, minha alma. Então tem que saber o que é alma e o que é espírito. Como nós podemos saber? Pela palavra. Hebreus 4,12 diz assim: a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada alguma de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apto para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, pela palavra, nós podemos saber: isso aqui é alma, é um louvor. Cuidado com louvor. Você lê aquele livro Os Poderes Latentes da Alma, do irmão Matmani. Cuidado com louvores, agitação, e bate palma, e pula, e Deus, é tudo alma. Vai um dia assistir um jogo de futebol, principalmente quando jogar o Flamengo, estádio lotado, e quando sai um gol, você está ali no meio, para você ver, você se arrepia, você vê todo mundo gritando, é uma sensação gostosa demais. É a mesma coisa, está num templo evangélico, e glória a Deus, aleluia, começa, para você ver se os eflúvios da alma não começam a ser colocado para fora. Mas cadê palavra? Cadê direção do Senhor? Ele diz em Amós: afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, eu não tenho nenhum prazer em vós. Temos que louvar o Senhor.
Ele não está procurando adoração, Ele quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E como é que nós vamos ouvir a voz dele? No louvor. Ele canta louvores no meio da congregação, sim, mas irmãos, louvor é adoração. E o louvor, quando as canções são projetadas aqui para nós cantarmos, nós estamos exaltando ao Senhor, confessando ao Senhor através das músicas, através das letras. Tem aqui um violão, tem um carrão, né? Mas para dar sentido à canção, à melodia. Mas se começar a extravar, se começar a gente pular aqui, opa, o que está acontecendo? É do Senhor, então pode pular. Mas se não for, meu irmão, se for pela letra, é verdade que morri na cruz em Cristo, juntamente com Ele nos ressuscitou, isso deve alegrar o nosso coração. Ele está no nosso meio cantando, porque estamos cantando a palavra. Agora, muito cuidado com canções que não tem nada a ver com a palavra. Graças a Deus que os irmãos do louvor têm tido esse cuidado em cantar canções que expressam a palavra. Aí nós somos edificados, não é assim? Em teu nome minhas mãos levantarei, é bastante para mim a tua graça. Claro que é, porque é uma graça abundante. Paulo fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça, Romanos 5:21. Irmãos, precisamos ter muito cuidado nessas áreas, né? Então aqui, queridos, eles têm fastio deste pão vil, irmão. Hoje as pessoas estão buscando a Deus, nunca vai encontrar Deus, porque Deus só é encontrado na face de Cristo. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4. Eu já estou encerrando já, irmãos. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Veja que lindo aqui. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. A palavra de Deus, ela diz assim, olha, porque Deus que disse. Aqui Paulo, ele era um perito no Antigo Testamento. Ele está se referindo quando Deus começou a criar o mundo pela sua palavra. Haja luz e houve luz. Então Paulo pegou aquela palavra e trouxe para cá pelo Espírito e interpretou para nós. E voltou tudo para nós. Ele disse assim, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Lembra? Haja luz e houve luz. Foi Deus que disse. Agora, olha que lindo, irmão. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para iluminação do conhecimento da glória de Deus. Aonde, irmão? Na face de Cristo. Nós só podemos conhecer o nosso Deus e Pai na face do Filho. E as pessoas estão buscando a Deus, Cristo está de lado. Por que Cristo? Por que Cristo não? Eles têm fastio deste pão vil. Estão me compreendendo? Ah, irmãos, e a questão da fome, meu Deus do céu. A fome, a nossa fome física. Você que é pai, você sabe que você vai fazer de tudo para alimentar teus filhos. Agora imagina o Todo-Poderoso que tem os seus filhos, que somos nós. Deixa eu ler mais um texto com vocês. Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12, versículo 29. Lucas 12, verso 29. Presta atenção, irmão, não se esqueça disso. Lucas 12, verso 29. Diz assim a palavra do Senhor. Olha só. Não andeis, Jesus quem está dizendo, é o Deus encarnado aqui. Não andeis, pois a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. Ele está dizendo aqui, em outras palavras, não fiquem preocupados com o que vocês vão comer ou beber, mas o mundo vai passar por uma crise de fome. Não fiquem preocupados com isso. Eu sou o teu Deus.
Ele disse assim depois, o 30, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas. O que eles procuram? Comida e bebida. Agora, ele continua aqui, mas, tem um mas aqui, mas vosso Pai, oh coisa linda, irmão, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Agora, olha o 31, buscai, antes de tudo, o seu reino, e estas coisas o quê? Comida, bebida e vestimenta. E tem muitos pregadores dizendo o seguinte, olha, buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não é isso que ele está dizendo aqui. Ele vai suprir as nossas necessidades básicas. Buscai, antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não fique preocupado com isso. Porque nos dias da fome, diz o nosso Senhor, nós seremos fartos. Salmo 37, versículo 19. Nós não vamos temer nos dias do mal, nos dias da fome se fartarão. E nesse mesmo Salmo 37, 25, está escrito assim, fui moço, agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Irmão, sofrimento para nós é uma grande bênção. Graças ao Senhor, nós vamos parar por aqui. Semana que vem nós vamos voltar e dar continuidade. Eu quero pedir para vocês, guardem este boletim. Semana que vem nós vamos ler a segunda parte dele e refletir sobre a salvação da alma, para nós aprendermos a valorizarmos os tempos difíceis. Amém? Vamos orar. Pai, graças te damos pelo tempo que passamos aqui diante do Senhor, aprendendo de Ti. Pai, frutifique a Tua Palavra, revela a Tua Palavra, aviva a Tua Palavra, nos edifique como igreja do Senhor. Somos Teus, Tu és nosso, Pai. Firma os nossos passos em Ti mesmo. Pai, nós entregamos nas Tuas mãos as nossas vidas. O Senhor nos comprou, somos Teus. Traz direção para nós. Em nome de Cristo nós oramos. Amém.